Olá pessoal, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 26 de junho, e eu passo aqui para comentar com vocês duas notícias importantes do dia de ontem. A primeira, extremamente triste e que passa a sensação que realmente Brasília é uma ilha desconectada do restante do país, né? Nós tivemos a aprovação do aumento do número de deputados federais de 513 para 531 deputados. Então, uma notícia assim totalmente descabida com o nosso momento histórico, nosso momento político, nosso momento social, onde devemos lutar por menos Estado e mais liberdade econômica. E vejam vocês, vamos aumentar ainda mais o número de deputados federais. Isso, por mais que se fale que não vai ter impacto nas contas públicas, isso gera sim impacto nas contas públicas. Sabemos quanto custa um deputado federal para o país e isso vai ter reflexo em cadeia, né? Porque o número de deputados estaduais ele guarda uma proporção com o número de deputados federais. Então isso vai gerar ainda mais um inchaço das assembleias legislativas. Enfim, para manter esse estado inchado, custoso, né? Porque ele custa muito, mais imposto, mais ônus para quem produz, para quem trabalha, para o pagador de impostos. Então isso é muito ruim. A outra notícia foi a derrubada, né, do IOF. O governo, por medida provisória lá na caneta, aumentou o imposto sobre operações financeiras. E, de novo, nesse contexto que ninguém aguenta mais, a Câmara foi lá e aprovou por imensa maioria, né, derrubando esse aumento do IOF, decisão essa que foi confirmada pelo Senado. Ah, então muito bom para o Congresso, né? O Congresso está de parabéns? Tá e não tá, né? Porque o Congresso também precisa cortar na própria carne. Então, vejam vocês, dê um recado para o Executivo de que não aceitará, né, aumento de tributos, mas por outro lado, como eu disse, aumenta o número de deputados federais. Agora, pessoal, o que é realmente preocupante é o momento das nossas contas públicas, né? Vejam vocês, o governo estava anunciando aí que teria um colapso financeiro fiscal no ano de 2027. Depois isso já veio para 2026. E as últimas notícias dão conta de que esse problema já é real e está acontecendo. Tivemos noticiário aí de que o SAMU, né, enfrenta graves problemas orçamentários e que vai ter que diminuir as suas operações. Tivemos uma notícia também resultante dessa crise financeira, essa até bem positiva, de que os aviões, os voos da Força Aérea Brasileira, né, da FAB, estão restritos. Das 10 aeronaves, 7 estão paradas por falta de combustível e falta de manutenção. E aqui destacar, né? Muitas vezes essas aeronaves viraram Uber para criminosos, quando, por exemplo, nós trouxemos a condenada lá do Peru, e também serve para ficar levando ministros, filhos de ministros, para ver jogo de futebol, enfim, coisas que não são importantes. Então, menos mal que esse privilégio tende a diminuir. Um outro problema, o governo já anunciou que não vai ter verba para compra de livros didáticos agora em 2025. Então, isso é um problema porque é a questão da educação. Outra coisa, por falta de verbas, a Agência Nacional do Petróleo anunciou que suspendeu o monitoramento da qualidade de combustíveis nos postos de gasolina. Percebam, pessoal, que na verdade isso, de novo, isso é um colapso do funcionamento do Estado. E aí você fala assim, nossa, então, coitado, tá faltando dinheiro pro governo. Esse é um ponto que mostra o quanto que o governo é um péssimo gestor, né, pessoal? Por quê? Porque está faltando dinheiro, mas não é porque se arrecada pouco. Está se faltando dinheiro porque se gasta muito e mal com o que não precisa. O governo ficou loteando as estatais, loteando os órgãos públicos, então gasta muito com viagem. Para vocês terem ideia, eu anotei aqui, ó, de janeiro a maio de 2025, nós tivemos 1,2 trilhão de arrecadação pela Receita. O maior valor já arrecadado. Então, mês após mês, nós batemos recordes de arrecadação. Então, de novo, eu já falei isso,
É como se o governo pegasse o cidadão, colocasse ele de ponta cabeças e chacoalhasse até tirar as últimas moedas. Mas o pior é isso, estamos arrecadando como nunca e ainda assim está faltando e começa a faltar dinheiro para coisas importantes como educação, saúde. E para encerrar o vídeo, é importante dizer ainda o seguinte, com a derrubada do aumento do IOF, o governo estima um impacto aí de 20 bilhões a menos já nesse ano de 2025. Então, teremos tempos difíceis. Por um lado, é sinal do colapso, desse governo Lula. Por outro lado, é a sociedade e órgãos importantes que começam a deixar de funcionar por falta de repasses. Então, mais uma vez, esse governo mostrando que não entende de nada de gestão, que não tem uma agenda para o país e que nós estamos aqui, na verdade, é uma contagem regressiva, esperando o ano que vem até acabar esse pesadelo do Lula e do PT. Grande abraço.